Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma salinha de redação. Hoje o nosso tema será introdução, desenvolvimento e a conclusão. Então, chegaremos praticamente no final dos mapas mentais, certo? Só que mesmo assim, boa noite, Nayara. Mesmo assim, depois eu vou passar alguns vídeos para vocês, porque tem muita gente ficando agarrado aí nas competências 1, tendo facilidade na 3 e na 4, e ficando na 1, né? Que não... Nossa, eu tô errando muito, já que você comentou, em regência e vírgula. Tem hora que eu ponho muito, tem hora que eu esqueço. Vírgula você tem que estudar bastante, Marco. Pontuação. E na hora que você for ler o que você está escrevendo, você tem que ler assim, de uma vez, como se não tivesse pontuação nenhuma. Aí depois você vai lendo pausadamente, para você ver onde que tem essa vírgula. Por exemplo, envie as atividades para os 7º anos, a linha de redação 19h30, vídeo de dissertação, vídeo do Noslen. Onde que teria vírgula aqui? Ai, Vanessa, eu tenho que ver o texto, só de... Né? Aqui tem 3 vírgulas. Por quê? Eu mudei de assunto. Ou até teria um ponto. Uma dúvida. Tem uns também que põe vírgula no E, tipo assim, não sei o que lá, e não sei o que, aí põe vírgula. Eu tenho dúvida nisso aí. É porque muda de assunto? Porque você vai dar uma travada no assunto e continuar o mesmo dentro do assunto, só que assim, você pode começar uma citação, ou então assim, por exemplo, eu, Sara, Luiz Miguel, vírgula, e meus pais fomos, não, a vírgula é depois do i. Eu, Sara, Luiz Miguel e vírgula, meus pais fomos para a roça sábado. Os seus pais têm alguma coisa a ver com a Sara e o Luiz Miguel? Não. Não. Isso. A Sara deu certinho aqui, ó. Ela usa quando o sujeito é outro. Deixa eu começar a saga da apresentação. Meire, depois você fala da conclusão. Então. Hã? A Meire comentou um trem aqui da conclusão, então depois vai dar a dica. Boa noite, Lara. Seja bem-vinda. Olha só, na aula passada, eu cheguei ao número 9 do padrão 9, né, que é a proposta de intervenção que respeita os direitos humanos. Resumindo o padrão 9. Agora, na página 47, nós já vamos entrar no exemplo de introdução, parte 1. Quem quiser ir anotando, fazendo um print aí, tirando foto, fiquem à vontade. Só que eu mandei esse material para vocês, se não me engano, semana passada. Tem todo ele aí. Então, vamos lá. Tema: as dificuldades da valorização da ciência no Brasil. O uso da contextualização histórica é bem-vinda para iniciar sua redação. Após a Revolução Industrial, a ciência teve seu advento e seu início de glória. O que se sabe sobre sua origem, por meio de estudos históricos, é que o homem possui, por si próprio, a capacidade de encontrar soluções para seus problemas do cotidiano ao utilizar sua imaginação. No Brasil, a ciência nem sempre é valorizada da forma que deveria ser, popularizando as fake news e trazendo à tona confusões que outrora foram resolvidas por cientistas há muito tempo. Cantinho direito aqui, ó. A apresentação da situação problema também deve estar contida para que o leitor saiba qual é a tese que você vai dissertar sobre. Então, aqui, usou. Qual é o tema? As dificuldades da valorização da ciência no Brasil. Ele fez uma citação aqui, ó. Após a Revolução Industrial, a ciência teve seu advento e seu início de glória. E não saiu do assunto. O
que se sabe sobre sua origem por meio de estudos históricos é que o homem possui por si próprio a capacidade de encontrar soluções para seus problemas do cotidiano ao utilizar sua imaginação. Certo? Dúvidas aí? Vamos aqui no exemplo da introdução da parte 2. Olha o tema. As dificuldades da valorização da ciência no Brasil. Isso aqui, gente, já são dicas de como você começar a sua redação. Fiquem atentos a isso. Marco, você viu aí as vírgulas separando porque teve tipo uma citaçãozinha ou então um aposto? Eu tô vendo isso, aqui, ó. Por si próprio seria Isso. tipo uma explicação? Não. É, uma explicação. Demonstração de conhecimento de mundo e de bagagem cultural. Lá em cima, o que estava pedindo? O uso da contextualização histórica é bem-vinda para iniciar sua redação. Certo? Aqui embaixo. Demonstração de conhecimento de mundo e de bagagem cultural. Se você colocar um início assim, tipo a Revolução Industrial, quando que foi? É um conhecimento de mundo que você e a bagagem que você tem, né? E a bagagem cultural que você traz. Então, tipo assim, o corretor, na hora que ler isso, ele falou assim, ó, isso aqui entende. O que se sabe sobre sua origem por meio de estudos históricos é que o homem possui, por si próprio, a capacidade de encontrar soluções para seus problemas do cotidiano ao utilizar sua imaginação No Brasil, a ciência nem sempre é valorizada da forma que deveria ser, popularizando as fake news e trazendo à tona confusões que outrora foram resolvidas por cientistas há muito tempo. Outra dica. Deixa para que aconteça a argumentação nos próximos parágrafos. Eu acho que esse nos próximos aqui está errado. É no próximo parágrafo. Certo? Que é o segundo. Exemplo de introdução, parte 3. Mesmo tema. O que está te dando a dica aqui nesse quadrinho azul? A contextualização é a peça-chave para uma boa introdução. Afinal, o leitor já conhece este tema? Aqui é onde ele contextualizou e já conhece o tema. No meio. O que se sabe sobre sua origem, por meio de estudos históricos, é que o homem possui, por si próprio, a capacidade de encontrar soluções para seus problemas do cotidiano ao utilizar sua imaginação. Vocês tiveram, assim, a noção do que foi explicado aqui ou pedido, ou vocês têm alguma dúvida? Hein? Eu acho que ele introduziu, né, o contexto histórico da Revolução, depois deu uma explicada. Isso. E já colocou a sua tese, né? Isso. Sua introdução aqui está pronta. Fiquem atentos a isso. Exemplo de desenvolvimento, parte 1. Vocês querem voltar lá na introdução? Mesmo tema. As dificuldades da valorização da ciência no Brasil. Quadrinho rosa. O uso de conectivos, eu mandei lá no grupo de vocês, esses conectivos aqui, gente, eles são uma peça-chave em toda a redação. Deve sempre estar presente para criar coesão textual. Aqui esse de azul. Deve conter argumentação sólida, que esteja de acordo com o tema e, principalmente, que esteja no foco da sua tese. Olha aqui o conectivo. De certa forma, vírgula, parte da desvalorização da ciência em território brasileiro se dá pela sua baixa popularização. Isto é, por parte dos cientistas que nem sempre se envolvem com problemas da comunidade de base, mas também pelas pessoas que, em decorrência disso, não sabem o que é produzido diariamente pelas grandes universidades e institutos de pesquisa brasileiros. Então, usou o conectivo aqui certinho e falou o quê?
uma argumentação sólida, né? Uma coisa que você tem certeza e que você não saiu do foco da sua tese. Além disso, a construção do conhecimento científico se inicia na pesquisa de base, é experimentada extensivamente e chega à comunidade sem ela saber. O trabalho conjunto de comunicação e produção não interage, o que gera conflito entre a população que, leiga, pouco conhece e da comunidade científica, que se preocupa mais com a produção do que com a acessibilidade. Dúvidas aqui, gente? Comunidade base seria comunidade precária? Isso. Isso aí. Tem alguém pedindo para entrar aí. Só um momentinho, tá? A Franciele atrapalhando meus slides aqui, pedindo para entrar atrasada. Boa noite, Fran. Dúvidas aqui, gente? Ou não? Não acredito. Pode continuar. Continuando, a tela continuou aí? O meu está no mesmo slide. Beleza. Exemplo de desenvolvimento 2. Olha aqui ao lado. A formação de um outro problema que deve ser resolvido na conclusão por meio da proposta de intervenção. Aqui, esse aqui de amarelo. Apresentação de fato conhecido ajuda na argumentação, trazendo maior solidez para o seu ponto que está sendo defendido. De certa forma, parte da desvalorização da ciência em território brasileiro se dá pela sua baixa popularização, isto é, por parte dos cientistas que nem sempre se envolvem com problemas da comunidade base. Olha aqui, ó. Mas também pelas pessoas que, em decorrência disso, não sabem o que é produzido diariamente pelas grandes universidades e institutos de pesquisa brasileiros. O que apresentou aqui, ó? O fato conhecido ajuda na argumentação, trazendo maior solidez. Você o quê? Continuou firme, foco. Você não saiu da coerência do que você falou lá em cima. Além disso, a construção do conhecimento científico se inicia na pesquisa de base, é experimentada extensivamente e chega à comunidade sem ela saber. O trabalho conjunto de comunicação e produção não interage, o que gera conflito entre a população que, leiga, pouco conhece e da comunidade científica, que se preocupa mais com a produção do que com a acessibilidade. O que pediu aqui, gente? A formação de um outro problema que deve ser resolvido na conclusão por meio da proposta de intervenção. Outra proposta de intervenção. Dúvidas aí? Vocês já estão craques aí na redação. Todo mundo caladinho. Exemplo de desenvolvimento, parte 3. O que está pedindo aqui, ó? É preciso conter um caminho coerente no texto, articulando para que os períodos estejam ligados entre si e que o sentido do texto não se perca. Aqui vai falar tudo de novo. Então, eu vou lá onde que a setinha pediu. Além disso, a construção do conhecimento científico se inicia na pesquisa de base, é experimentada extensivamente e chega à comunidade sem ela saber. O trabalho conjunto de comunicação e produção não interage, o que gera conflito entre a população que, leiga, pouco conhece e da comunidade científica que se preocupa mais com a produção do que com a acessibilidade. Eu queria que vocês me explicassem, passassem para mim o que vocês viram, tanto na parte 1, quanto na 2 e na 3. Vou só fechar a porta aqui. Problemas de filhos. Alguém quer explicar o que entendeu ou o que não entendeu? Estou todo ouvidos. Ana Clara? Perguntar.
Ué, pelo que eu entendi, é assim, a ciência ajuda a vida né, da comunidade base, mas essa mesma comunidade não compreende o uso da ciência no cotidiano, né? Pensei em remédio, a primeira coisa que me lembrei. Isso. Só que, Marco, o seu raciocínio foi bem lógico. O que que eu queria mostrar para vocês aqui, ó? Quais quais Tá. competências que são pedidas no exemplo de desenvolvimento? C2, A3, eu acho. C3, A4 também, né? Ou não? A4 também. Porque a conclusão, agora eu vou falar lá na parte 1, ó. A 3 é o que mesmo, gente? Como é coesão, coerência e... De fora eu esqueci. Esqueci. Coesão, coerência, se você linkou um parágrafo com o outro, se você não saiu do tema, se você já tem uma proposta de intervenção. É aquela que eles falam que nós não tem tese, e a próxima vez eu vou escrever de caneta vermelha. Exemplo de conclusão, parte 1. Gente, a conclusão retoma o cerne do texto e, ao mesmo tempo, leva a entender que esta é a conclusão de toda a sua ideia. De azul. A ciência brasileira, portanto, necessita se reconstruir para atingir plataformas não tão exploradas e se popularizar como uma forma segura da população recorrer quando precisar. Para isso, é importante que o Estado, junto aos ministérios da Saúde, da Educação, e da Ciência e Tecnologia, trabalhem promovendo políticas públicas e de incentivo por meio de investimentos e divulgação. Vocês viram aqui que não usou a sigla? Tem corretores que aceitam, outros não, tá? Tomem cuidado. Eu aconselho vocês a escreverem. Para que ações extensionistas, aí já vem aqui nesse amarelinho. Finalidade da ação, isto é, você precisa mostrar que sua proposta tem fundamento e que sua aplicação iria repercutir na situação, problema positivamente. Então, vamos lá. Por meio de investimento e divulgação, para que ações extensionistas sejam feitas objetivando a ampliação do acesso ao conhecimento científico. Dessa forma, o Brasil poderia superar o desafio e consolidar a ciência como um dos pilares de nossa sociedade. Essa parte 1 da conclusão, vocês observaram que não tem nenhuma palavra assim, que é difícil de saber o significado? Vocês perceberam que neste mapa mental, quanto mais fáceis, mas com sentido e coerência, vocês fazem uma redação nota 1000? Então, não é nada cabuloso, não é nada grandioso. O negócio é vocês não saírem do tema, gente, em hipótese alguma, e se vocês tiverem uma citação correta e escreverem corretamente também, vocês vão passar assim, ó, de boa. Exemplo de conclusão, parte 2. O que eu quero mostrar para vocês? Aqui, ó, é o mesmo contexto, certo? Do lado de cima. A explicação da ação, aqui, ó, de rosa. A explicação da ação também deve estar presente para que o leitor saiba o que eles farão. Olha o que eles devem fazer. Trabalhem promovendo políticas públicas e de incentivo. Porque é muito fácil você citar esses ministérios aqui e não citar o que eles vão fazer para melhorar. De azul, o canal ou meio por onde a ação vai ser feita precisa ser explicitado também, para que não haja falta de informações.
Porque tem gente que vai lá e para aqui, ó. Para isso, é importante que o Estado, junto aos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia, façam algo para isso. Ficou no ar, não ficou? Para isso, o quê? Por qual meio? Dúvidas? Quase acabando. Aí faltaria detalhamento? Ou Não, já é não. suficiente? O que te pediu aqui, Marco? O que os ministérios vão fazer para isso melhorar? Trabalhar promovendo políticas públicas e de incentivo. Uhum. E qual meio que eles podem fazer isso? Por meio de comunicação? Não. O ministério, ele investe. Ele tem que soltar uma grana para quê? Por meio de investimento de educação, para que ações extensionistas, ou seja, fora, sejam feitas objetivando a ampliação do acesso ao conhecimento científico. Então, tem que ter a explicação de por que você colocou os ministérios lá em cima, igual se você tivesse colocado uma citação também, e por qual meio que eles devem fazer isso. Uhum. Você não pode só jogar um ponto final lá e pronto. Que eu sempre Oi? coloco tudo e sempre erro no detalhamento. É, isso aí. E não precisa ter medo, não. Você não pode encher linguiça. Não, pra mim tá faltando colocar só o que eles devem fazer tudo, né? Porque toda vez que eu coloco, eles falam assim, não, tá faltando detalhamento. Aí. Eles falam isso, se você colocar mais detalhamento, não cabe, não. Mas então você tá falando muito no desenvolvimento lá de cima, não tá, não? Eu deixo mais ou menos 8 linhas para fazer a conclusão. 8? Isso. E eu acho que eu detalho bem, tipo assim, eu falo coisa demais. Nossa, põe assim, Ministério da Educação, principal órgão de educação, não sei o quê. Aí mesmo assim fala que não tem. Não, mas você não tem que detalhar o que o Ministério da Educação faz, não, porque todo mundo já sabe. É. Certo? Você tem que fazer o quê? Você tem que mostrar para eles que você sabe e quer que eles façam alguma coisa. Então, o que eles devem fazer, esses 3 ministérios? Trabalhar promovendo políticas públicas de incentivo por meio de investimento e divulgação. Ponto. Agora vem aqui, ó. Azul. A proposta de intervenção deve ser detalhada, relacionada ao tema e articular com a discussão que foi levantada nos parágrafos que a precederam. Então, vieram antes. Para que ações extensionistas sejam feitas objetivando a ampliação do acesso ao conhecimento científico, dessa forma, o Brasil poderia superar o desafio e consolidar a ciência como um dos pilares de nossa sociedade. Acabou a redação. Olha aqui, esse de amarelo de novo. Aqui se observa o agente social, aquele que vai promover a ação proposta em sua redação. Quem vai promover? Se você colocar aqui que vai ser o presidente, um governador, prefeito, zero. Quem cuida da população, ciência brasileira, são os ministérios, Educação, Ciência e Tecnologia. O que é a proposta lá em cima? Vamos voltar lá. Seria interessante também, ou alternativa, tipo, colocar os ministérios junto com assim, empresa, a mídia, para divulgar, né? Mas lá já estava a palavra divulgação. Aí, se você colocar, por exemplo, a Globo, SBT... Não, assim, põe assim, empresas midiáticas, por exemplo. Isso, ficaria bom. Sejam bem-vindos a mais uma sala.